Então, quer dizer, você tem essa questão dos repositórios. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo quando eu entrei na biologia, eu queria estudar mamíferos marinhos. Sempre gostei de baleia, de golfinho. E um dos bichos que eu sempre... 2 bichos que eu queria ver ao vivo. Eu queria ver orca, que eu acho que é um bicho fascinante. E tem um outro bicho que é o meu bicho favorito, que chama beluga, que é uma baleia branca. Não sei se você já viu. E esses bichos são animais extremamente inteligentes. Aí eu tive o privilégio de, em 2012, ir para os Estados Unidos. A gente foi levar minha filha para Disney. E aí nós fomos ao SeaWorld. E aí eu vi uma orca dentro de uma piscina de... Não, calma. Tá, vai. Posso continuar? Fala. Dentro de uma piscina de 15 por 10. e essa orca ficava girando na piscina. Tá. Uma orca nada 50 km por dia. Não existe nenhum recinto no mundo, por melhor que ele seja, que vai conseguir replicar parte do que é uma vida da orca na natureza. De acordo. Orcas, por exemplo, têm nomes. Elas são animais extremamente sociais. Então o que eu tô querendo dizer é... Nomes entre elas. Nomes entre Sério? elas. Elas Se chamam. É. Então, por exemplo, tem um trabalho bem legal feito com orcas. Porra! Que elas pegavam o assovio da mãe com o filhote. E aí ele colocava o filhote na piscina, assoviava desse lado, ele ia em direção ao assovio, colocava um som nada a ver do outro lado. Então eles foram discutindo esse tipo de comunicação. Então são animais... cada indivíduo atendia um som específico. Isso, cada um tinha o seu que nome. outros indivíduos sabiam reproduzir. Então, tipo, é um nome. E orcas na natureza formam grupos de 15, 20 indivíduos e você nunca vai ter isso. Então o primeiro ponto é, a gente precisa entender que todo animal, principalmente mamífero e o zoológico, está em sofrimento, por melhor que seja o cuidado que a gente tem com aqueles bichos, tá? Então você pega um leão na África, por exemplo, ele se exercita muito mais do que ele jamais vai se exercitar no zoológico. Sim, a zebra, a ok. mesma coisa, tá? Beleza, então esse é o primeiro ponto. A partir do momento que a gente entende isso, a gente faz uma segunda pergunta. Esse sofrimento vale a pena ou não? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita. Então tá bom, então... Colocar uma zebra num recinto, por maior que ele seja, ela nunca vai andar o que ela andaria na savana africana. Então tá bom. Então, Também não vai morrer a mesma morte. Mas tudo bem, mas a vida dela é melhor necessariamente? Não tô dizendo. Acho que não. Acho que não. Acho que é difícil argumentar que a vida dela é melhor. Então o meu ponto em relação a isso é, nós como animais conscientes, a gente deveria olhar para isso e fazer uma análise ética disso. Então tá bom, então... Essa parte a gente fala. Então, talvez ter zebra no zoológico, talvez ter orca na piscina, não seja um negócio legal. Uhum. Faz sentido o que eu tô dizendo? Faz. Mas orca na piscina, acho que meio que já tá todo mundo concordando que aquilo lá, né? Eles estavam soltando as orcas disponíveis. Então, mas tal, daí eu volto pro outro... Algumas não são reabilitáveis, Mas daí eu volto né? pro outro ponto. A gente discute isso com orca e com panda porque eles são bichos fofinhos que a gente gosta e que acha bonitos. Não, com panda não vi o pessoal discutindo. Não, mas a discussão é, a gente gosta muito mais desses bichos que são fofinhos do que de outros bichos. Então, meu primeiro ponto é, vale a pena ter uma zebra no zoológico? Depende. Deixa eu terminar o raciocínio. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, eu volto para a questão da visitação. E aí volta por efeito que isso vai ter. Para mim, Emílio, minha opinião tirada do Instituto Minha Bunda de Pesquisa, então eu tô falando da minha relação com as coisas. Quando eu vou no zoológico, quando eu vou ao zoológico, eu só sinto tristeza pelos bichos que estão lá. Então eu acho que existem outras formas de você se comunicar com crianças, e aí a gente pode falar da figurinha do chocolate surpresa, a gente pode falar de programas que são feitos no YouTube, a gente pode falar de um monte de outras formas que eu explico como o bicho é, explico a importância desse bicho sem eu precisar escolher exemplares daquele bicho que vão sofrer a vida inteira naquele espaço. Mas isso Eu vale acho que para qualquer tem bicho? que ter essa discussão. Para qualquer bicho? Para os bichos Tem que bichos a gente... da fauna nacional, por exemplo. Não, então, mas um lobo-guará tá sofrendo ali. Tá tudo bem. Você tá pegando exemplos de bichos que realmente você tem que fazer uma adaptação muito, muito complicada. Que é um exemplo que as pessoas discutem de fato com relação à exibição. Ainda que haja uma questão de preservação envolvida nisso também. Grandes primatas. Grandes primatas é foda. Porque é difícil, porque os bichos são quase pessoas e, tipo, eles entendem tudo e estão ali uma merda. Ao mesmo tempo, né, você tem outros bichos que, eventualmente, você tem condições de deixar ele num ambiente fechado. Óbvio, nunca vai ser um ambiente solto, não tô falando que vai ser. Mas em que você não vai gerar uma tragédia tão grande assim. Então a gente não deveria ter nenhum mamífero.
Eu não sei. Por exemplo... Vocês nunca viram Madagascar, não, irmão? Não tem como você... Não tem Alex Aí, ficou já puto. era. Não, mas assim, depende do ponto de vista mas tô também. falando, porque, por exemplo, o Alex queria ficar no zoológico. Ele se divertia lá. Por exemplo... Ele era a estrela de Nova York, porra. Tinha que perguntar pros bichos, então. Não, por exemplo, você não acha que você consegue criar bem em algumas situações, por exemplo, um tamanduá? Não. Nenhum Tamanduá bandeira em tamanduá. nenhuma situação. Em nenhuma E uma situação. anta também não? Também não. Cara, o bicho é quase uma um vaca? elefante. Aí você tá entrando num ponto de discussão que vaca, cara, produz picanha. E picanha né, o fila da puta. Não, mas é a mesma discussão, você tem toda a razão. Esse é um ponto fundamental. E aí a gente tem que... E a galinha? A galinha é a mesma coisa, só que aí você tá falando de um bicho que é menos social, que tem outras características, mas Tá, é uma discussão gato. relevante. Aí a gente vai discutir Gato. animal doméstico e esquece. É. A live acaba, tudo cai, Também. já era. Porque é isso, cachorro. Né? Então, mas o meu ponto é... Mas tudo beleza, bem, tá a gente certo. pode Então incluir eles, ok. Vamos incluir eles na Mas, discussão. tudo bem, vamos incluir na discussão. Mas aí então, beleza, você acha assim, deixa, a criança não vai ver esses bichos mesmo, não precisa ver e que se A maioria exploda. das crianças já não vê, vamos jogar Tudo bem, real. A grande mas maioria dos temos brasileiros aí- nunca viu uma zebra ao vivo. Temos aí escola pública levando no zoológico de Tá. graça, então beleza, você tem aí. Eu acho que o efeito Tá. disso é baixo. Tudo bem, é baixo. Em mim foi alto pra caralho. Tá bom. Tá bom. Mas um você já exemplo. gostava de dinossauro quando você tinha 5 anos de idade. Já gostava de biologia igual eu quando você tinha 10. E no zoológico foi uma diferença brutal, Então, é paciência, tá bom. acontece. Mas tá bom, nem todo mundo pode ir até, sei lá, até Bonito, até a Amazônia pra poder fazer coisa. Algumas pessoas nasceram lá, tiveram sorte. Mas enfim, tá. E a parte de reprodução? Tá bom, então daí você não precisa da parte de exposição. Aí você vai ter um outro cuidado com os bichos, com um outro objetivo, Tá, mas para pensando quê? numa outra coisa. Talvez Por que você teria repositórios de rinocerontes de Moçambique em zoológicos pelo mundo? Por que você teria? Se você tivesse só a Cara, lógica de santuário sem visitação, quantos Mas- países mas- iam ter mas- adquirido Mas rinocerontes você- de Moçambique? O cuidado que você tem que tomar quando você tem essa discussão é que você está pegando um fator histórico que surgiu com monarcas da Europa levando bichos do mundo inteiro a partir do colonialismo para montar seus zoológicos bem, particulares mas que o- resultaram em mas coisas os- públicas que se deu um uso depois. Você está contando a história ao contrário. Tudo bem, Então, Emílio, mas a eu tô gente falando tá assim, justificando o zoológico. mas aí eu tô falando o seguinte, beleza, no mundo que a gente tem hoje, a gente tem animais sendo extintos de maneira brutal, principalmente os animais grandes. Principalmente os animais de maior porte estão todos sendo extintos ou com populações absurdamente restritas. Vai pra academia, hein? Alguns não dá nem para você conseguir colocar em zoológicos. Né? Não dá nem por questões práticas mesmo. Por exemplo, um dos primatas mais raros do mundo é o gorila da montanha. Né? O gorila beringue. Sim. Né? Não, é o gorila beringue, né? A espécie do gorila Chama da esse montanha. bicho aí, Jean. Gorila da montanha. E aí o que acontece? Que é um gorila peludão, porque ele vive numa... Eu tô com preguiça de ir no zoológico, irmão. Porque ele vive... Não, então, mas isso é uma E coisa da próxima vez que interessante. você ó. for, você vai olhar no olho do bicho e ele vai estar triste. E aí você vai falar, puta, porque mano, o ele que, é- que eu tô fazendo dando meu cincão aqui? Então, você tá- Eu, esses na verdade, bichos. eu vou pensar assim, puta, será que isso daí com a batata fica gostoso? Também. É uma boa pergunta sempre. Então, mas ele é meio peludão, assim, porque... Caralho, aquele cara ele tá em pé do lado dos gorilão. É de um E parque... bom que eles estão com a mão na cintura. Assim. É de um parque lá, em Ruanda. E o que acontece? Esses bichos vivem numa altitude muito grande, então eles são mais peludos, porque lá no topo das montanhas onde eles vivem faz frio. Você tem, acho que, 800 indivíduos vivos hoje de gorila da montanha. 800 indivíduos vivos hoje. 0 em zoológico. Você tem em algumas áreas de proteção, que nem essas daí que estão mostrando aí em Ruanda. Mas você não consegue criar em zoológico. Tem alguns animais que o pessoal tenta criar em cativeiro e não consegue de jeito nenhum. Agora, Porque simplesmente é muito grande. não é porque é muito grande, não se adapta. Você tem gorilas maiores em cativeiro. O gorila da planície, você consegue colocar em cativeiro e ele sobrevive. Nem todos conseguem, mas consegue sobreviver, consegue reproduzir em cativeiro. Né? O gorila da montanha, por alguma razão, alguma peculiaridade da espécie, não consegue. Tem uma ave muito esquisita brasileira, uma ave amazônica, que chama cigana. Ela é um bicho muito estranho, ninguém sabe nem direito onde posicionar ela na árvore filogenética, porque ele... Enfim, é uma genética diferentona ali, uma anatomia esquisita. Ela é esquisita? É esquisitona. Deixa eu ver Se quiser aí. ver aí, coloca... Aí, ó, você deveria coloca ir pro ave, zoológico. Tá ave vendo? cigana. Ave cigana. Se tu botar só cigano... É, se colocar só Cuidado, cigana, né? Tem que aparece tá o com Magal. safe Aí, aparece o Magal. É, não. Aí, ó, tá vendo? Ele é um bicho todo esquisitão e é um bicho aqui da Amazônia.
Esse bicho não dá pra criar em cativeiro. Ninguém consegue criar em cativeiro, porque você coloca ele no cativeiro, o bicho morre. Ele não come, ele não faz isso aqui. Agora, tem animais que você consegue criar em cativeiro. Mesmo que você faça um santuário, entendeu? Você não vai ter a motivação de pessoas ao redor do mundo para querer pegar. Você pode falar da questão histórica de por que existem zoológicos e como que foi a origem, que é inclusive o que motiva zoológico no Oriente Médio até hoje. Os caras querem ter o zoológico para eles mesmos porque eles acham bonito e eles são trilhardários. Então tá bom. Agora, quer dizer, tá bom não, mas enfim, essa é a vida, é o que acontece. Mas estou falando assim, uma vez que você não volta no tempo e você não tem mais como evitar os zoológicos lá da era vitoriana, aliás, a gente tem que lembrar uma coisa. Uma vez que o colonialismo, a gente possa dizer que ele seria inexorável, que ele aconteceria do jeito que aconteceu de qualquer forma, se não fosse a briga pelos zoológicos, uma boa parte, uma parte maior ainda de bichos teria sido extinta totalmente. E, eventualmente, a gente tem alguns que a gente tem disponibilidade para ver em zoológico porque... Ou melhor, que a gente tem disponibilidade de ver vivo hoje ainda porque tem nos zoológicos. Tá? O que eu estou falando é isso. Por exemplo, tá bom, a gente pode tentar criar um santuário. Existem santuários, por exemplo, de bonobos, lá no Congo mesmo. Lá na República Nacional, na República Democrática do Congo, você tem um santuário de bonobo lá. O bonobo é um bicho que só tem lá. Você praticamente não tem nenhum bonobo em cativeiro fora fora. Quer dizer, tem acho que 50 bonobos em cativeiro fora da África ali. E aí o que acontece? Por exemplo, esses santuários, sabe, você precisa ter uma motivação para você colocar os bichos ali. E uma especificidade ali. Se os caras estavam conseguindo, por exemplo, em zoológicos bons do mundo, reproduzir o rinoceronte de Moçambique, entendeu? Eles estavam conseguindo gerar ali. E tudo bem, aqueles indivíduos são os coitados. Para começar, que eles já nasceram em cativeiro. Mas o meu ponto... É que essa discussão vai se estender por horas, eu não quero que isso aconteça. Só quero falar uma coisa. Olha o exemplo que você dá. Rinocerontes de Moçambique foram extintos na natureza, eles tinham no zoológico, eles foram devolvidos para a natureza e morreram todos. Morreram de novo. A discussão é anterior ao zoológico, é por que esses bichos estão sendo extintos. Então, tudo bem, mas... o ponto que eu estou falando é, uma ave é rara... Mas tem como salvar, é isso que eu estou falando. Mas uma ave é rara e a principal causa de extinção de espécies no mundo é a extinção de hábitats. Então, para que você vai reproduzir o bicho, colocar o bicho num lugar para que ele não foi evoluído, para colocar ele ali só de novo? E aí é só pro nosso prazer de achar que a gente tem poder sobre alguma coisa que a gente está colocando ali. Então, eu tive o poder de tirar, agora eu vou ter o poder de colocar de novo, porque eu sou essa espécie de macaco pelado aqui que é capaz de colocar outros bichos em jaulas. Quando você conversa com o pessoal de conservação, quando você conversa com o pessoal de conservação, o lance da ararinha azul foi uma coisa assim... homérica, que misturou, juntou sei lá quantos biólogos. O pessoal fez de tudo para conseguir reproduzir a ararinha e soltar na natureza de novo. Sim. Não, eu entendo. Se não tivesse jeito de resolver isso aí é na porrada. Eu concordo. Se não tivesse ararinha. Na verdade, uma assim, rinha de biólogo. Na verdade, eu trouxe. Cada um com uma ararinha na mão. Você escolhe ararinha ou rinoceronte? Eu escolho hipopótamo. Que é o bicho que mais mata na África.